A área de limpeza e higienização aí da sua concessionária. Lavagem de veículos é uma fonte de receita ou um fundo de custos que você não consegue dar conta de bancar tudo? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse espaço a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sim, sobre o mundo de pós-venda. Eu sou Olavo Centeno e sempre por aqui compartilho dicas, boas práticas, experiências aí do nosso dia a dia. Hoje eu quero falar sobre exatamente esse ponto, a parte de higienização e limpeza ali, a lavagem dos veículos da nossa concessionária. Quando eu pergunto para os meus colegas, até listei aqui, né, as três perguntas, na verdade as três respostas que eu mais escuto dos colegas quando eu estou visitando as concessionárias em relação à parte lá de higienização e limpeza dos veículos, sempre basicamente as mesmas três. A nossa lavagem aqui, a nossa área de limpeza é uma fonte de despesas enormes, os nossos clientes jamais topariam pagar para ter o veículo limpo aqui conosco, só querem as coisas de graça. Basicamente, é isso que eu mais escuto. A gente só limpa os veículos porque é uma cortesia que nós damos do nosso pós-venda em relação aos veículos que passam por aqui para fazer algum tipo de revisão ou manutenção. Nós não cobramos nada e aquilo lá é um calabouço sem fundo de custos para nós, porque lá são produtos, são profissionais e tem todos os consumíveis, energia elétrica, água, mais todos os equipamentos que eu preciso ter para fazer virar a nossa área de limpeza e higienização. E até aí está tudo bem, eu entendo que essa pode até ser a realidade de hoje. Mas eu quero provocar um pouco a gente refletir um pouco sobre por que no nosso lugar de trabalho, na nossa empresa, os profissionais que limpam, que higienizam, que dão brilho, que fazem o veículo ficar incrivelmente a- a- organizado, azeitado, com um cheiro bom no interior, com uma aparência de que se tivesse ali no showroom de novos e seminovos, esse time todo, por que que esse mesmo profissional, essas mesmas funções, essas mesmas tarefas, fora do nosso concessionário, nas centenas e milhares de empresas que vivem só de limpar veículos, só de higienizar veículos, só de fazer a lavagem de veículos, sabe, só de fazer exatamente isso, lavar um veículo, elas faturam, ganham dinheiro e crescem e se desenvolvem. E no nosso business, ele é um custo. E a gente pode pensar assim, mas só que é o lá? É que lá eles estão em lugares que o aluguel não é tão caro. Será mesmo? Primeiro, sim, muitas estão nos bairros mais afastados, mas aí bem perto do seu concessionário tem um posto de limpeza, lavagem de veículo, uma estética automotiva bem bacana. Tenho certeza disso. E sim, o metro quadrado dele é tão caro quanto o seu. Porque o prédio da concessionária inteiro pode valer algumas centenas de milhares de reais por mês. Mas a área de limpeza de veículos, ela tem que ter uma fração, ela só corresponde a uma fração da área total usada e ela tem um aluguel de uma fração daquela área. Se você olhar o metro quadrado do teu aluguel, tem muito cara em volta aí da tua concessionária que também tem um metro quadrado muito parecido. E a máquina de gerar pressão e lavar que ele tem lá é a que tu tens aí. O produto que ele tem lá muitas vezes é melhor que o que tu tens aí. E o profissional que ele tem lá também é o que tu tem aí. Então, tem alguma coisa que talvez nós não estamos olhando direito. E é isso que eu quero te desafiar hoje. Te desafiar a pensar o seguinte: você realmente tem orgulho de apresentar essa área da concessionária no teu pós-venda? Porque imagina que lá do outro lado da rua, quando a gente está olhando um concessionário, aquele prédio lindo, aquela caixa de vidro maravilhosa, né? E aí logo de cara a gente enxerga aquele showroom de veículos novos com aquela luz, sabe, estrategicamente colocada para fazer com que aqueles veículos que estão lá dentro brilhem. E eles são limpos pelo time que faz toda essa higienização dos veículos e limpeza ali. Aquele piso, tudo. Então, que lá do fundo ele enxerga isso. Aí ele começa a entrar.
na concessionária, passa por essa área e vai chegar ali na área onde tem os acessórios, tão bonita quanto, ali no balcão de peças para o cliente externo, também uma parte muito bacana, chega na consultoria técnica, e aí, dependendo do concessionário, uma consultoria técnica muito legal, com uma área de espera do cliente muito bacana, uma área de trabalho do nosso consultor de serviço tão bacana, e aí a gente vai caminhando e daqui a pouco chega na área de serviço. E sim, muitas e muitas operações têm uma área de serviço organizada. Já não é tão lustrosa, tão brilhosa, tão iluminada quanto o showroom, mas ela está organizada, ela está limpa, ela tem a manutenção em dia, na maioria delas, cada ferramenta está no seu lugar, o técnico só está usando aquela ferramenta que ele precisa naquele momento. Olha, para os técnicos, eles até estão, muitas vezes, né, bem organizados, uniforme limpo, mas a gente continua caminhando e chega numa área normalmente catastrófica. É aquela área onde os veículos vão ser lavados, vão ser limpos, vai estar aquele trato final. O trato final de tudo, desde que começou lá na frente, a entrada do cliente no nosso concessionário, a passagem por um consultor técnico extremamente, sabe, minucioso, um cara que fez um atendimento incrível, uma recepção maravilhosa, o cara até ficou ali acompanhando o serviço lá da sala de espera, e ele vendo o técnico trabalhar, ele olhou o box, aquele box bem limpo, as ferramentas limpas, o técnico tá com o uniforme limpo, tudo organizado, que negócio bacana. E aí tem a hora de fazer o acabamento final. Grande finale, né? O carro foi testado, a moto, o caminhão, o trator. O que tu tens aí no teu pós-venda foi testado, está tudo ok. Olha, agora é a hora de entregar para o cliente. Então agora nós vamos dar aquele trato. E aí esse trato é dado num lugar que muitas vezes merece um trato. Que trato é esse? Os profissionais estarem uniformizados e se preocupar em dar uma quantidade de uniforme para eles, que eles possam todo dia estar com o uniforme minimamente organizado e limpo, né? E sim, uniformizado decentemente para aquela tarefa que eles estão exercendo. Que eles tenham ali todo um aparato de processos para que eles possam fazer lavar o veículo, né? Limpar o veículo da maneira mais rápida e mais eficiente e eficaz possível. Que o ato de lavar e limpar o veículo não se torne um ato de riscar, manchar, encebar o veículo, né? Não é isso que nós queremos. Porque sim, se nós chegamos ali, tá, é sujo, é escuro, né, as coisas jogadas pelos cantos, uns panos que parece que a gente tá lá num, eu não nem vou dizer para ninguém se ofender, os panos pendurados do lado dos carros, numa cerca, pelo amor de Deus. Aí sim, é óbvio que seria até uma loucura cobrar por um serviço assim. Se a gente andar no nosso bairro onde nós moramos, o pessoal que faz limpeza de veículos tem um lugar melhor, mais organizado, mais limpo do que o que nós temos lá no nosso concessionário, aí, claro, nós não temos nem coragem de cobrar alguma coisa. E aí acontece o que é pior ainda, porque tem esse conceito na cabeça de todo colaborador lá dentro que é de graça, o que não é. Mas é de graça. E aí o de graça, para o brasileiro, pessoal, de graça, para nós, de verdade, a gente acha que de graça é alguma coisa feita assim, mais ou menos. Mas para o cliente, se você disse, olha, nós vamos limpar o veículo, ele espera um excelente trabalho. E aí nós entregamos um trabalho mais ou menos, num lugar mais ou menos, o cara fica frustrado. E aí sabe o que acontece? Nada do que a gente fez até aquele momento passa a valer. Tudo vai por água abaixo. Então lá nessa área, a área de limpeza do veículo tem que ser incrível. Tá, Olavo, mas olha só, eu tenho um Excel, uma tabelinha Excel aqui, e eu botei todos os custos aqui e não paga a conta. Sim, porque aquilo lá tem que gerar receita. Se você não cobra da revisão, o valor da tua revisão tem que cobrir esse custo. Ah, mas é muito difícil convencer o cliente. Então você tem um problema, precisa ser resolvido preparando teu pessoal para convencer o cliente e não o contrário. Nunca o contrário. Tá, então eu entrego uma coisa ruim, eu entrego um ambiente de trabalho ruim, eu entrego uma ferramenta ruim.
Ao contrário, tem que entregar algo de incrível valor agregado e fazer o cliente perceber esse valor. E aí vem um outro ponto. O nosso cliente, ele manda limpar o veículo dele, seja caminhão, ônibus, motocicleta, trator, bicicleta elétrica, carro, picape. Ele manda limpar e muitos fazem isso todo final de semana. E pagam sim um valor bem interessante para que isso aconteça. Por que que isso não é feito aí no teu pós-venda? Por que que isso não é um serviço ofertado no teu pós-venda? Por que que o teu cliente não pode frequentar o teu pós-venda toda semana para higienizar e limpar o veículo dele? Porque nós não nos organizamos, nunca pensamos para isso, não nos preparamos para isso, não olhamos para esse departamento como uma fonte de receita. Então é isso que precisa ser feito. Olhar para lá como uma fonte de receita. Olhar para lá e dizer assim, não, aqui não é nada meia boca. Aqui é algo feito com exímio trabalho. O shampoo, todos os produtos num lugar direitinho. Vai num lugar onde o cara cobra R$ 150 para limpar um veículo e olha como que é o espaço que o cara tem lá. E olha a fila de carros que tem lá. E não é só carro premium importado de R$ 300 mil que estão lá. Pelo contrário. Por que que o cara está pagando lá para limpar o carro mais do que pagaria para fazer a revisão na tua concessionária e não quer levar na tua concessionária para limpar? Porque nós não olhamos para essa área da nossa concessionária como uma fonte de receita e ao não olhar para isso, não a preparamos para isso, não ofertamos o que poderíamos para isso e ali vira assim um poço de prejuízo, um poço de custo único e exclusivamente e o que é pior, um lugar onde brota centenas de milhares de frustrações dos clientes, porque não é o que eles esperam, não é o que eles esperam, receber um veículo que não esteja 100% limpo, organizado, cheiroso, azeitado, bonitinho da sua concessionária. Qualquer coisa menor do que isso, mesmo que de graça, vai frustrar o teu cliente. Pense nisso aí na próxima reunião, amanhã mesmo. Como converter a tua área de limpeza, de lavagem, de organização, de estética do veículo em uma fonte de receita. Sucesso, muitas vendas e a gente se vê aí num próximo episódio. Tchau, tchau.